Porque se a mentalidade coletiva acha frescura ou sensibilidade demais, hipersensibilidade, chorar por uma queimada ou chorar por uma destruição de uma árvore que você conhece, que está perto da sua casa, ou se não chorar, pelo menos sentir a angústia, a indignação, né? Se o meio não aceita esse sentimento, e o nosso meio tende a não aceitar, ele tende a ser ou tornado secreto ou abafado. Então, até onde nós não devemos começar com muita dignidade, reconhecer, aceitar o sentimento que todos nós temos em relação ao que está acontecendo com a natureza? E deixar esse sentimento crescer. Conhecê-lo, porque talvez através dele nós possamos chegar a isso que o Rorschach dizia do inconsciente ecológico. Ou seja, o reconhecimento da existência como outro, como ser, de tudo o que nos cerca. Aqui todo mundo certamente já leu aquela famosa carta do chefe Seattle, né? E quem não lembra do efeito de ter lido aquilo pela primeira vez? Porque aquilo é um choque. É talvez a mais preciosa descrição do funcionamento oposto ao nosso. Onde o chefe Seattle questionava, mas como é que você quer comprar o seu irmão? E ainda dava condições, bom, já que eu não posso resistir, talvez tenha que vender, mas se eu vender, tem um trato. Você vai considerar o rio como seu irmão. Então, esse sentimento dos povos vencidos, de identificação da vida e da seidade, do ser. Vocês lembram quando o chefe Seattle dizia, se acabassem os animais, que solidão profunda que nós sentiríamos? E se você está deprimido e se sentindo mal, e vai dar uma caminhada na natureza, dá uma caminhada na natureza. Em primeiro lugar, natureza é um lugar onde as pressões humanas não existem. Segundo, porque abunda de vida, né? Se a pessoa consegue entrar em interação com o que está à volta, ela sai desse passeio mudada. Sai desse passeio transformada. E eu não digo isso só por experiência pessoal. Existem centenas de pesquisas sobre reação de pessoas a passeios na natureza. Centenas. Se vocês puxarem nos bancos de dados, vocês vão ver muitas. Existe uma unanimidade nelas. Essas pesquisas mostram que o contato com ambientes naturais provoca, isso num percentual altíssimo, mudanças nos estados psicológicos. Quem vai sempre volta melhor. Para muitos, esses encontros com ambientes naturais são cenários de vivências espirituais. Isso é estatístico também. Não que a gente precise de estatística para comprovar o que é. Não precisa, não. Não precisa, não. O que importa é a percepção e a vivência. A estatística ajuda. Ela apenas mostra que muitos outros têm a mesma experiência que eu tenho, que vocês têm. Né? Então, existe um potencial na relação com a natureza para a saúde mental e espiritual, e obviamente física, saúde física também, que a nossa psique urbana e a nossa sociedade industrial esqueceram. Acabamos fazendo com que a nossa vida se tornasse cada vez mais presa dentro do ambiente do concreto. Né? Existem cidades com muito pouca árvore. Aqui em Brasília nós somos privilegiados nisso. Né? E quem mora em Brasília que vá para um lugar onde não tem árvore para ver a diferença. Fica um tempo para ver a diferença. Né? Eu não tenho dados mais precisos, mas eu vou dizer para vocês porque me impactou muito. Eu ouvi, não tenho confirmação disso, mas me impactou muito. Uma pesquisa mostrou que pacientes que se recuperam de cirurgias em quartos diferentes, um em que a janela dá para um prédio e outro que a janela dá para um verde,
o que a janela está grande se recupera mais rápido. Né? Então, isso é um aspecto do que é essa relação original, essa raiz nossa em relação à natureza. De maneira que a sociedade urbana, ela, cortando isso, interfere na nossa saúde mental. E o reconhecimento disso é importantíssimo para nós. Inclusive para daqui a algumas décadas, para políticas feitas por políticos com mais coração. Políticos em que o lado feminino esteja mais desenvolvido. E para também empreendedores, empresários com o lado feminino mais desenvolvido. E essa visão utilitarista da natureza, típica do hemisfério cerebral com o qual nós desenvolvemos a nossa civilização, evidentemente agora precisa ser complementada pelo outro hemisfério cerebral, o direito, o sensível, para que as políticas econômicas do futuro, que certamente vão precisar ser sustentáveis, que é o termo que hoje a gente vê aceito por todo mundo, né? Mas esse sustentável, ainda sob uma ótica economicista, masculina, no mau sentido, ainda continua sendo como prestadora de serviço. Só que deixa eu não destruir a minha prestadora de serviço. Já é alguma coisa, já é bom, já é alguma coisa. Porém, se a gente estiver falando de a provocação do Rorschach, né, do inconsciente ecológico, saúde mental e saúde espiritual, então o jeito de ver a natureza precisa ser outro, precisa ser complementado. Precisa ser interação, reconhecimento da troca entre seres vivos. E talvez, como alguns ecopsicologistas colocam, a gente precise realmente olhar para trás, para resgatar o saber de outras civilizações, das culturas vencidas, às vezes dizimadas. Porque nós esquecemos algo que está em nós e que eles sabiam. Vocês lembram quando o tsunami destruiu uma das ilhas da Índia, onde residem os povos mais antigos conhecidos no planeta? Vocês lembram disso? Eu acompanhava pelo site, acompanhava o que acontecia, e olha, com muita dor eu vi essa notícia. No dia seguinte ao tsunami, dizia a notícia que provavelmente toda aquela cultura tinha sido dizimada, né? Toda a cultura tinha sido dizimada, é a cultura mais ancestral, e que talvez não tivesse como sobreviver porque eles não foram avisados, etc. 3 dias depois, se descobriu que não morreu ninguém, simplesmente porque eles foram os únicos que ainda guardavam os segredos dos ancestrais, que lhes ensinaram a ler a natureza. E leram a natureza. E observando o comportamento dos animais marinhos, eles sabiam que alguma coisa errada ia acontecer. Comunidades inteiras saíram da praia e foram para as montanhas. E assim eles sobreviveram. É isso que eu estou falando. Existe uma sabedoria nos povos antigos, hoje destruídos, culturalmente diminuídos, né? E que são a herança da nossa sabedoria ecológica. E que talvez então seja realmente necessário isso. Uma escuta mais aprimorada para esse outro jeito de funcionar de outras culturas, abandonando a arrogância branca euro-americana. E acolhendo o sentimento de sintonia, de humildade com essas outras culturas, que ainda guardam um pouco do funcionamento do feminino que a gente falava há pouco. É claro que a civilização que está sendo criada, que vai integrar o masculino e o feminino, que já está fazendo esse processo, esse caminho,